Ela estava no 8º mês de gravidez e sonhava em reconstruir a família. Mas foi levada para um local isolado, onde o pai da criança a aguardava com outra mulher. A melhor amiga revelou a traição com um sorriso cruel no rosto. E amarrada nos trilhos, ela viu sua dor virar espetáculo para milhares de desconhecidos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando, Camila nunca imaginou que aquela segunda-feira de março se tornaria o marco divisor entre quem ela era e quem seria forçada a se tornar. A manhã começou como tantas outras em São Paulo, com o trânsito congestionado da Marginal Tietê e o barulho constante da cidade que nunca para. Ela acordou com as mãos apoiadas na barriga redonda, sentindo os movimentos suaves do bebê que estava para nascer em menos de 3 semanas. 8 meses e meio de gestação, e cada dia parecia uma eternidade de espera, medo e esperança misturados em proporções desiguais. O apartamento pequeno na Zona Leste ainda guardava as marcas de uma vida que deveria ter sido diferente. Fotografias emolduradas mostravam um casal sorridente, abraçado, feliz. Havia uma, em especial, que Camila já não conseguia mais olhar sem sentir uma dor aguda no peito. Ela e Rodrigo na praia de Ubatuba, no verão anterior, quando tudo ainda era perfeito. Ele a abraçava por trás, as mãos entrelaçadas sobre a barriga dela, que ainda era plana. Os olhos de ambos brilhavam com aquela certeza ingênua de que nada poderia separá-los, mas aquelas imagens já pareciam pertencer a outra pessoa, a uma Camila que acreditava em promessas e juramentos de amor eterno. A realidade atual era bem diferente, dolorosamente diferente. Rodrigo, o pai do bebê, havia mudado completamente nos últimos meses. O homem carinhoso e atencioso que a conquistou com flores, declarações românticas e promessas de um futuro conjunto havia dado lugar a alguém distante, frio, muitas vezes cruel. Camila passava horas tentando entender quando exatamente a transformação começou. Teria sido quando ela contou sobre a gravidez. Não, ele pareceu feliz naquele dia, até chorou. Talvez tenha sido nas semanas seguintes, quando a realidade da paternidade começou a pesar sobre ele. Ou talvez, e isso era o que mais doía, ele nunca tenha sido quem ela pensava que era. Eles não moravam mais juntos havia 2 meses. Rodrigo saiu de casa depois de uma discussão intensa, levando apenas algumas roupas e deixando para trás um rastro de mágoas e perguntas sem resposta. Camila ainda lembrava daquele dia com detalhes dolorosos. Era uma sexta-feira à noite. Ela estava cozinhando o jantar favorito dele, tentando criar um momento especial para conversarem sobre os preparativos para a chegada do bebê. Mas Rodrigo chegou tarde, com um olhar distante e uma irritação mal disfarçada. Quando Camila tentou abraçá-lo, ele se afastou como se o toque dela o queimasse. A discussão começou por algo banal, uma conta atrasada, mas logo escalou para acusações e ressentimentos, que vinham sendo guardados há semanas. Rodrigo disse coisas que Camila nunca imaginou ouvir da boca dele. Disse que se sentia preso, sufocado, que a gravidez havia arruinado seus planos, e então simplesmente foi embora, deixando Camila sozinha no apartamento vazio, chorando no chão da cozinha, enquanto o jantar esfriava na mesa posta para 2. Desde então, a vida de Camila havia se tornado uma rotina solitária de consultas médicas, noites insones e perguntas sem respostas. Ela trabalhava de casa como designer gráfica freelancer, o que era uma bênção considerando que seus tornozelos inchavam tanto que mal conseguia calçar sapatos confortáveis. Seus clientes eram pacientes com prazos, e isso permitia que ela administrasse a ansiedade crescente sobre o parto, sobre criar um filho sozinha, sobre o futuro incerto que a esperava. Camila, grávida e emocionalmente exausta, passava horas tentando entender o que havia dado errado. Onde estava o homem que ajoelhou diante dela, pedindo sua mão em casamento naquele restaurante no centro da cidade, com uma aliança modesta, mas escolhida com carinho? Onde estava aquele Rodrigo que chorou de emoção ao ver o teste de gravidez positivo,
que beijou sua barriga ainda plana e sussurrou promessas de ser o melhor pai do mundo? Como alguém podia mudar tanto tão rápido? O telefone tocou pela manhã, tirando Camila de seus pensamentos, enquanto ela tomava o chá de camomila que sua mãe insistia que era bom para acalmar os nervos. Era uma mensagem de Rodrigo. O coração dela ainda pulava descompassado quando via o nome dele na tela. Uma mistura confusa de esperança, medo, raiva e um amor teimoso que se recusava a morrer apesar de tudo. A mensagem era curta e direta. Precisamos conversar. É sobre o bebê. Hoje à noite. Vou te buscar às 8. Não era um pedido, era quase uma ordem. Mas Camila escolheu interpretar como um gesto de reaproximação. Camila releu a mensagem dezenas de vezes ao longo do dia, tentando decifrar o tom por trás daquelas palavras secas e diretas. Seria uma reconciliação? Ele estaria finalmente pronto para assumir a paternidade e reconstruir a família que haviam sonhado juntos? Ou seria apenas mais uma conversa dolorosa sobre pensão alimentícia, visitação agendada e dividir as responsabilidades de forma fria e burocrática? Ela queria desesperadamente acreditar na primeira opção. Seu coração maternal desejava com toda a força que o filho que carregava crescesse com o pai presente, que tivesse uma família unida, que não sofresse com a separação dos pais antes mesmo de nascer. Durante o dia, Camila tentou trabalhar em um projeto de identidade visual para uma cafeteria no bairro do Tatuapé, mas a concentração era absolutamente impossível. Ela abria o programa de design gráfico, olhava para a tela em branco e sua mente simplesmente voava para a conversa que teria com Rodrigo à noite. Será que ele pediria desculpas? Será que explicaria por que havia sido tão distante, tão cruel? Ela ensaiava mentalmente o que diria, como reagiria a diferentes cenários, que argumentos usaria para convencê-lo a voltar, a dar uma chance para eles serem uma família de verdade. Camila ligou para sua mãe, Dona Lourdes, que morava em Santo André e sempre tinha uma palavra de apoio nos momentos difíceis. Mas desta vez, ela decidiu não contar sobre o encontro com Rodrigo. Sua mãe já havia deixado claro o que pensava dele depois da separação, usando palavras que Camila nunca havia ouvido da boca daquela mulher, geralmente tão contida e educada. Não, era melhor esperar. Se tudo corresse bem, se Rodrigo realmente quisesse voltar, então ela contaria para a mãe e todos poderiam recomeçar. Às 7 da noite, Camila começou a se arrumar com um cuidado que não tinha há semanas. Tomou um banho demorado, deixando a água morna relaxar os músculos tensos das costas que reclamavam do peso extra da barriga. Passou creme hidratante com cheiro de lavanda, o mesmo que usava quando ela e Rodrigo ainda estavam juntos, e ele dizia que adorava aquele perfume nela. Escolheu um vestido simples, mas bonito, um tom de azul claro que realçava seus olhos castanhos e que sempre recebeu elogios de Rodrigo nos tempos felizes. Era um vestido que acomodava bem a barriga, sem parecer desleixado. Passou um pouco de maquiagem, tentando disfarçar as olheiras profundas que as noites mal dormidas haviam deixado. Um pouco de blush nas bochechas pálidas, rímel nos cílios, um batom cor-de-rosa claro. Nada exagerado, apenas o suficiente para não parecer tão cansada quanto se sentia. Cuidou do cabelo castanho, que caía em ondas naturais pelos ombros, escovando com paciência, até que brilhasse sob a luz do banheiro. Queria estar bonita para ele. Queria que Rodrigo lembrasse por que se apaixonou por ela 3 anos atrás, quando se conheceram naquele curso de fotografia digital. Era ingênuo pensar que um vestido bonito e um batom pudessem consertar meses de distância e mágoa. Talvez, provavelmente. Mas era tudo que Camila tinha naquele momento, essa esperança frágil de que a aparência pudesse despertar nele alguma memória do amor que um dia existiu. Quando o interfone tocou às 8 em ponto, Camila sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com o bebê. Suas mãos tremiam enquanto pegava a bolsa, verificava se tinha o celular carregado, as chaves, a carteirinha do pré-natal que sempre carregava consigo. Desceu os 3 andares devagar, uma mão apoiada no corrimão desgastado, a outra segurando a barriga que parecia maior a cada dia. Seu corpo pesado pela gravidez reclamava de cada movimento.
Os pés inchados protestavam dentro dos tênis confortáveis, que eram os únicos calçados que ainda serviam, mas ela ignorava o desconforto físico porque a ansiedade emocional era muito maior. Rodrigo estava esperando em um carro que ela não reconheceu, um sedã escuro estacionado em frente ao prédio com o motor ligado. Não era o carro velho dele, aquele Gol vermelho que tinham usado em tantas viagens para o litoral, para a casa dos pais dele em Sorocaba, para os passeios de domingo no Ibirapuera. Este carro era novo, ou pelo menos mais novo, e Camila se perguntou de quem seria se Rodrigo havia conseguido comprar ou se era emprestado de alguém. Quando Camila entrou no carro, notou que Rodrigo estava diferente, não apenas na aparência, embora ele estivesse usando uma roupa que ela nunca havia visto, uma camisa preta de tecido bom que parecia cara demais para o que ele costumava vestir. Havia algo em seus olhos, uma dureza que ela não conseguia identificar completamente. Uma mistura de determinação e algo mais obscuro, algo que fazia o estômago dela revirar de forma desconfortável. Ele mal olhou para ela quando ela se acomodou no banco do passageiro com dificuldade, ajustando o cinto de segurança sobre a barriga proeminente. Apenas murmurou um cumprimento seco, um oi quase inaudível, e começou a dirigir sem esperar que ela se acomodasse direito. Camila tentou puxar conversa. Tentou quebrar aquele silêncio pesado que preenchia o interior do carro como uma presença física. Perguntou sobre o trabalho dele na empresa de logística onde era supervisor. Comentou sobre os movimentos do bebê, como estava forte, como chutava suas costelas durante a noite, mantendo-a acordada. Falou sobre a última consulta com o obstetra, sobre como tudo estava bem com o bebê, apesar do estresse emocional pelo qual estava passando. As respostas de Rodrigo eram monossilábicas, distantes, quase automáticas. Tá. Legal. Que bom. Como se ela fosse uma estranha compartilhando banalidades sobre o clima. Onde estamos indo? Camila finalmente perguntou quando percebeu que estavam deixando as ruas iluminadas e movimentadas da Zona Leste, entrando na rodovia Presidente Dutra e depois pegando uma saída que levava a uma estrada menos movimentada, mais escura, que ela não reconhecia. As luzes da cidade ficavam para trás, substituídas por postes espaçados que criavam bolsões de sombra entre seus ralos amarelados de luz. Um lugar onde podemos conversar com calma, respondeu Rodrigo, sem tirar os olhos da estrada. A voz dele era tão neutra que parecia ensaiada, como se estivesse recitando uma fala decorada. Longe de tudo, longe do barulho da cidade. Mas por que tão longe? Camila insistiu, a primeira pontada de medo real começando a se manifestar. Rodrigo, vamos conversar sobre o bebê. Não precisamos ir até o fim do mundo para isso. Podemos parar em algum lugar, um restaurante, uma lanchonete. Ele não respondeu desta vez. Apenas apertou com mais força o volante e acelerou um pouco mais. Camila olhou pela janela e viu que estavam entrando em uma região que parecia industrial, com galpões e armazéns que se erguiam como sombras contra o céu noturno. Não havia movimento. Não havia pessoas, apenas a estrada deserta e aquelas construções vazias que pareciam abandonadas há anos. Algo no tom de voz dele fez o alarme soar na cabeça de Camila. Mas ela empurrou o medo para o fundo da mente. Era Rodrigo, o homem que ela amava, o pai do seu filho. Ele não faria nada para machucá-la, ou faria. O carro seguiu por mais 20 minutos, até que Rodrigo estacionou em uma área industrial abandonada nos arredores de Guarulhos. Prédios vazios, galpões com janelas quebradas, ruas sem iluminação. O lugar parecia saído de um pesadelo. Camila sentiu o pânico começar a subir pela garganta. Rodrigo, o que estamos fazendo aqui? Por que não podemos conversar em um café em algum lugar público? Ele finalmente olhou para ela, e o que Camila viu naqueles olhos a fez tremer. Não havia amor ali. Não havia nem mesmo indiferença. Havia algo pior. Havia satisfação. Sai do carro, Camila. Ela hesitou. Rodrigo, por favor, me diz o que está acontecendo. Estou grávida, não posso ficar andando por aí em lugares perigosos. Eu disse para sair do carro. O tom agressivo a assustou. Camila abriu a porta com mãos trêmulas e saiu,
apoiando-se no veículo. Foi então que percebeu que não estavam sozinhos. De trás de um dos galpões abandonados surgiu uma figura feminina. Quando a mulher se aproximou, Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Júlia, a melhor amiga de Camila. Ou pelo menos tinha sido até alguns meses atrás, quando um distanciamento inexplicável começou a acontecer entre elas. Júlia evitava os telefonemas de Camila, cancelava compromissos, sempre. Tinha uma desculpa para não se encontrarem. Agora, vendo Júlia ali naquele lugar isolado, ao lado de Rodrigo, tudo começou a fazer um sentido terrível. Júlia, o que você está fazendo aqui? Júlia sorriu. Não era o sorriso caloroso que Camila conhecia desde a adolescência. Era um sorriso venenoso, carregado de algo que parecia muito com ódio. Surpresa, Camila. Você sempre foi tão ingênua, tão certinha, tão perfeita. Camila olhou de Júlia para Rodrigo, tentando processar o que estava acontecendo. Vocês estão juntos? Rodrigo passou o braço pelos ombros de Júlia em um gesto possessivo e respondeu. Há 6 meses, querida, desde antes de você descobrir que estava grávida. As palavras atingiram Camila como socos no estômago. Toda a trajetória do relacionamento começou a se reorganizar em sua mente. As saídas repentinas de Rodrigo, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, a frieza que começou a manifestar. E Júlia, a amiga de anos, que conhecia todos os seus segredos, todos os seus medos. As 2 pessoas em quem mais confiava no mundo a haviam traído da forma mais cruel possível. Mas por quê? Camila sussurrou, as lágrimas começando a descer pelo rosto. Por que fazer isso comigo? Eu confiei em vocês. Eu amava vocês. Por quê? Júlia deu um passo à frente, a voz carregada de um ressentimento antigo. Porque eu estava cansada de viver à sua sombra, Camila. Sempre a certinha, sempre a bem-sucedida, sempre a que conseguia tudo o que queria. Rodrigo me quer de verdade. Não por obrigação, não por um bebê indesejado. A crueldade daquelas palavras cortou fundo. Camila levou as mãos instintivamente à barriga, como se pudesse proteger o filho de ouvir aquilo. Como você pode dizer isso? Este bebê não tem culpa de nada. Rodrigo, você realmente sente isso? Nosso filho é indesejado para você? Rodrigo desviou o olhar por um momento, mas Júlia respondeu por ele. Ele nunca quis esse bebê, Camila. Você o prendeu em uma armadilha. Mas agora nós vamos te mostrar o que é estar realmente presa. Foi então que Camila percebeu que Júlia segurava algo nas mãos. Um tripé, uma câmera. E Rodrigo sacou o celular do bolso, abrindo um aplicativo que Camila reconheceu imediatamente. Uma plataforma de transmissão ao vivo. O que vocês vão fazer? A voz de Camila saiu tremida, o pânico tomando conta completamente. Júlia riu, um som agudo e perturbador. Vamos dar a você o que você sempre quis, Camila. Atenção, vamos fazer todo mundo te ver. Vamos mostrar quem você realmente é. Antes que Camila pudesse reagir, Rodrigo a agarrou pelos braços. Ela tentou se debater, mas o corpo pesado pela gravidez a deixava lenta e vulnerável. Júlia aproximou-se com cordas e, juntos, os 2 começaram a arrastar Camila para um local específico do terreno abandonado. Era ali que os trilhos antigos de um trem de carga cruzavam a propriedade. Há anos desativados, cobertos de ferrugem e mato, aqueles trilhos eram um resquício de um passado industrial que Guarulhos tentava esquecer. Camila gritou, implorou, chorou, mas suas súplicas pareciam apenas alimentar a satisfação doentia que via nos olhos de Júlia. Eles a forçaram a deitar sobre os trilhos frios. O metal estava gelado contra suas costas e Camila podia sentir cada irregularidade da ferrugem através do vestido fino. Rodrigo segurou seus pulsos enquanto Júlia amarrava suas mãos aos trilhos com cordas grossas. Fizeram o mesmo com seus tornozelos. Camila estava completamente imobilizada, deitada de costas, a barriga proeminente apontando para o céu escuro da noite. Por favor, ela soluçou. Por favor, não façam isso. Pensem no bebê, eu imploro. Júlia posicionou a câmera no tripé,
ajustando o ângulo para capturar perfeitamente a cena. Rodrigo iniciou a transmissão ao vivo em seu celular e Camila viu com horror que em poucos segundos já havia dezenas de espectadores conectados, centenas, milhares. Olá, pessoal, Júlia falou para a câmera com uma desenvoltura assustadora. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Esta aqui é Camila, a mulher que tentou destruir o relacionamento da minha vida. Ela engravidou de propósito para prender meu namorado, e agora ela vai ter o que merece. Os comentários começaram a aparecer na tela do celular, alguns em choque, outros xingando, alguns poucos defendendo Camila, mas a maioria apenas assistindo, em silêncio ou com curiosidade mórbida. O número de espectadores não parava de crescer. Deitada nos trilhos, Camila chorava incontrolavelmente. A humilhação de estar sendo exposta daquela forma para milhares de estranhos era quase tão devastadora quanto o medo físico. Seu corpo tremia e ela podia sentir o bebê se mexendo dentro dela, como se também sentisse o perigo. Rodrigo aproximou-se, agachando-se ao lado dela. Você trouxe isso para si mesma, Camila. Você quis me prender com um filho que eu não pedi. Agora, descubra como é estar realmente presa. Camila olhou nos olhos dele, buscando algum traço do homem que amou. Mas não havia nada lá. Apenas vazio. O número na transmissão continuava subindo. 5.000 espectadores, 10.000, 15.000. E entre todos aqueles olhos invisíveis espalhados pelo mundo virtual, alguém estava prestando uma atenção muito especial na cena que se desenrolava. Alguém que reconheceu os arredores, os prédios ao fundo, a estrutura dos trilhos antigos. Alguém que entendeu, com um aperto no coração, exatamente onde aquilo estava acontecendo. E conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Foi então que Camila percebeu que Júlia segurava algo nas mãos. Um tripé, uma câmera digital. E Rodrigo sacou o celular do bolso, abrindo um aplicativo de transmissão ao vivo. O que vocês vão fazer? A voz de Camila saiu tremida, o pânico tomando conta completamente. Por favor, vocês não podem fazer isso, seja lá o que for que estão planejando. Júlia riu, um som perturbador que ecoou pelo espaço vazio. Vamos dar a você o que você sempre quis, Camila. Atenção, agora vamos fazer todo mundo te ver de verdade. Vamos mostrar quem você realmente é. Isso não é verdade e você sabe disso, Júlia. Camila sentiu a raiva misturar-se ao medo. Como você pode distorcer tudo dessa forma? Eu nunca fui assim. Você me conhece desde que tínhamos 15 anos. Você sabe quem eu sou de verdade. Eu sei quem você sempre quis que eu achasse que você era. Júlia retrucou com veneno na voz. Mas agora acabou. Agora o mundo inteiro vai ver a verdade. Antes que Camila pudesse reagir, antes que seu cérebro grávido e lento pudesse processar o que estava para acontecer, Rodrigo a agarrou pelos braços com uma força brutal que a fez gritar de dor e surpresa. Ela tentou se debater, tentou usar o peso da barriga para desequilibrá-lo, tentou gritar por socorro mesmo sabendo que não havia ninguém por perto para ouvi-la. Mas o corpo pesado pela gravidez, os tornozelos inchados, o cansaço físico e emocional dos últimos meses, tudo conspirava contra ela. Camila era lenta, pesada, vulnerável de uma forma que nunca havia sido antes na vida. Júlia aproximou-se com cordas de nylon grossas, o tipo usado em construção ou para amarrar cargas pesadas. Eram cordas ásperas que arranhavam a pele delicada de Camila quando entraram em contato com seus pulsos. Juntos, Rodrigo e Júlia começaram a arrastar Camila para um local específico do terreno abandonado. E foi só então que ela viu para onde estava sendo levada. Era ali que os trilhos antigos de um trem de carga cruzavam a propriedade abandonada. Os trilhos pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Cobertos de ferrugem, com mato crescendo entre os dormentes, aqueles trilhos eram resquícios de um passado industrial abandonado. Haviam sido desativados havia mais de 10 anos, quando a fábrica faliu. Camila gritou até sua garganta doer, até sua voz ficar rouca. Implorou com palavras entrecortadas por soluços. Chorou até não ter mais lágrimas. Mas suas súplicas pareciam apenas alimentar a satisfação doentia
que ela via brilhando nos olhos de Júlia. Rodrigo pelo menos tinha a decência de não olhar diretamente para ela. Mantinha o rosto virado para o lado como um covarde que não consegue encarar as consequências de suas próprias ações. Eles a forçaram a deitar sobre os trilhos frios. O metal estava gelado contra suas costas. Rodrigo segurou seus pulsos enquanto Júlia amarrava suas mãos aos trilhos com cordas grossas. Fizeram o mesmo com seus tornozelos. Camila estava completamente imobilizada, a barriga apontando para o céu escuro. Por favor, ela soluçou, a voz quebrando em desespero absoluto. Por favor, não façam isso. Eu imploro pelo amor que vocês já tiveram por mim. Pensem no bebê. Meu filho não tem culpa de nada. Ele é inocente. Se vocês querem me machucar, me humilhar, tudo bem, mas deixem meu bebê em paz. Por favor, pelo amor de Deus, pensem no bebê. Júlia agachou-se ao lado de Camila, tão perto que esta podia sentir seu hálito quente no rosto. Seu bebê vai aprender desde cedo que as ações têm consequências, Camila. Você escolheu engravidar para prender o Rodrigo. Agora aguente as consequências, não foi assim. Camila gritou, a frustração e o desespero se misturando em sua voz. Nós estávamos noivos, Rodrigo queria esse bebê tanto quanto eu. Você está distorcendo tudo, você está criando uma mentira para justificar sua traição. Mas Júlia já havia se afastado, voltando para junto de Rodrigo, que posicionava o tripé com a câmera a alguns metros de distância, ajustando o ângulo para capturar perfeitamente a cena macabra. Camila viu com horror crescente que Rodrigo mexia no celular, seus dedos deslizando pela tela, com a familiaridade de quem já havia planejado aquilo nos mínimos detalhes. Ele estava iniciando a transmissão ao vivo. Em poucos segundos, o contador de espectadores começou a subir na tela pequena do celular. 10 pessoas, 50, 100, 200. O número crescia em uma progressão assustadora, alimentado pelos algoritmos misteriosos das redes sociais que empurravam conteúdo chocante para cada vez mais pessoas. 500, 1000, 2000. A transmissão estava se espalhando como um vírus digital, compartilhada por pessoas que nem sequer conheciam Camila, mas que eram atraídas pela promessa mórbida de drama ao vivo, de tragédia em tempo real, de entretenimento às custas do sofrimento humano. Olá, pessoal! Júlia falou para a câmera com uma desenvoltura assustadora, como se fosse uma apresentadora de televisão e não uma torturadora prestes a cometer um ato hediondo. Sua voz era animada, quase alegre, em contraste grotesco com o cenário de horror. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Esta aqui é Camila, a mulher que tentou destruir o relacionamento da minha vida. Ela engravidou de propósito para prender meu namorado em uma armadilha, para forçá-lo a ficar com ela mesmo sabendo que ele não a amava mais. E agora ela vai finalmente entender o que significa estar presa de verdade. Ela vai aprender que não se brinca com os sentimentos das pessoas. Os comentários começaram a aparecer na tela do celular como uma enxurrada. Camila não conseguia ler todos porque sua visão estava embaçada pelas lágrimas e pela posição em que estava, mas Rodrigo lia alguns em voz alta, selecionando cuidadosamente os mais cruéis para maximizar o sofrimento dela. Nossa, que loucura! Isso é real mesmo. Alguém chama a polícia. Que absurdo! Ela merece por ter engravidado de propósito. Gente, isso tem que ser encenação. Onde é isso? Parece Guarulhos. Meu Deus, ela está grávida, isso não pode ser verdade. Alguns espectadores estavam em choque, outros em descrença, alguns poucos. Até defendiam Camila nos comentários, mas a maioria apenas assistia em silêncio ou com curiosidade mórbida. O número continuava subindo. 5.000, 8.000, 10.000, 15.000. A transmissão estava viralizando, sendo compartilhada em grupos de WhatsApp, repostada em outras redes sociais, comentada em fóruns e comunidades online. Deitada nos trilhos, Camila sentia seu corpo tremer incontrolavelmente. Não era apenas medo, era uma mistura tóxica de terror, humilhação, desespero e uma sensação de irrealidade. Aquilo não podia estar acontecendo. Era impossível que as duas pessoas em quem mais confiou no mundo estivessem fazendo isso com ela. Era impossível que,
Milhares de estranhos estivessem assistindo ao pior momento da sua vida como se fosse entretenimento. A humilhação pública de estar sendo exposta daquela forma para milhares de espectadores era quase tão devastadora quanto o medo físico. Seu corpo tremia, e ela podia sentir o bebê se mexendo dentro dela com movimentos bruscos e irregulares, como se ele também sentisse o perigo, o estresse, o terror que percorria o corpo da mãe. Cada chute do bebê era uma lembrança dolorosa do que estava em jogo, da vida inocente que dependia dela e que ela não conseguia proteger. Sua respiração estava irregular, entrecortada por soluços. O peito subia e descia com dificuldade, e Camila temia ter um ataque de pânico ali mesmo, amarrada e indefesa. A dor emocional se misturava ao desconforto físico da gestação. Suas costas doíam pressionadas contra o metal irregular dos trilhos. Seus pulsos e tornozelos ardiam, onde as cordas cortavam a circulação. Sua barriga pesava, comprimindo seus órgãos internos, dificultando a respiração. E, acima de tudo, o medo absoluto e paralisante de que algo acontecesse com seu bebê. Rodrigo e Júlia continuavam performando para a câmera, criando uma narrativa distorcida, onde Camila era a vilã e eles as vítimas de uma manipulação cruel. Eles contavam mentiras elaboradas sobre como Camila havia furado preservativos de propósito, como havia mentido sobre estar tomando anticoncepcional, como havia armado a gravidez para prender Rodrigo. Cada palavra era uma punhalada no coração de Camila, não apenas porque eram mentiras cruéis, mas porque sabia que muitas pessoas assistindo acreditariam naquelas mentiras. A história que Júlia e Rodrigo contavam era simples, dramática, fácil de entender. A verdade, como sempre, era mais complexa e menos palatável para o consumo rápido das redes sociais. A cada minuto que passava, o suspense aumentava. Júlia fez questão de mencionar para a câmera que aqueles eram trilhos de trem, mesmo que desativados há anos. Ela plantou a semente do medo nas mentes dos espectadores, fazendo-os imaginar cenários cada vez mais terríveis. O som distante de aviões decolando do aeroporto de Guarulhos ecoava periodicamente. E a cada vez Camila estremecia, seu cérebro em pânico interpretando cada som como a aproximação de um trem fantasma que viria esmagá-la e ao seu filho. A incerteza era tão esmagadora quanto o medo. Aqueles trilhos realmente estavam desativados? Ou seria possível que algum trem de manutenção ainda passasse por ali ocasionalmente? Camila não fazia ideia, e essa ignorância era uma tortura adicional. Seu corpo inteiro estava em estado de alerta máximo, cada músculo tenso, cada sentido aguçado para detectar o menor sinal de perigo. Entre os milhares de espectadores espalhados pelo Brasil e talvez pelo mundo, pessoas de diferentes cidades, diferentes estados, diferentes realidades, alguém estava prestando uma atenção muito especial na cena que se desenrolava. Alguém que reconheceu os arredores pelo formato característico dos galpões abandonados, pelos prédios ao fundo, pela estrutura única dos trilhos antigos que cortavam aquela região específica de Guarulhos. Esta pessoa sentiu o coração apertar ao entender com uma clareza terrível exatamente onde aquilo estava acontecendo. E mais importante, esta pessoa reconheceu Camila. Conhecia aquele rosto, aquela voz, aquela barriga de 8 meses e meio. Era alguém movido pelo instinto mais primitivo de proteção que existe na natureza humana. O instinto maternal. Dona Lourdes, a mãe de Camila, estava em sua casa modesta em Santo André, preparando-se para dormir após um dia cansativo de trabalho como auxiliar de limpeza em um hospital da região. Ela havia ligado a televisão para assistir ao Jornal da Noite, quando sua neta adolescente, Beatriz, que morava com ela, entrou correndo no quarto, com o celular na mão e o rosto pálido de horror. Vó, você precisa ver isso. É a tia Camila. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Dona Lourdes pegou o celular e, em segundos, seu mundo inteiro desmoronou. Ali estava sua filha, sua Camila, amarrada em trilhos de trem, grávida e aterrorizada, sendo humilhada por milhares de pessoas na internet.
O instinto maternal sobrepôs-se a qualquer raciocínio lógico. Ela reconheceu imediatamente os arredores, porque havia trabalhado anos antes em uma fábrica naquela mesma região de Guarulhos, conhecia cada rua, cada galpão, cada trilho daquela área industrial abandonada. Sem pensar duas vezes, Dona Lourdes pegou as chaves do carro velho, um Palio com mais de 15 anos de uso, mas que ela mantinha funcionando com manutenções regulares, porque era seu único meio de transporte. Nem se trocou de roupa. Saiu de casa ainda de chinelos e com o uniforme do hospital, gritando para Beatriz ligar para a polícia, para os bombeiros, para quem pudesse ajudar. Enquanto isso, na cena da transmissão, outros espectadores também começavam a reagir. Uma enfermeira que acompanhava a live de sua casa na zona sul de São Paulo reconheceu sinais claros de sofrimento físico em Camila. A respiração irregular, a palidez extrema mesmo sob a luz artificial dos faróis, os movimentos involuntários que indicavam contrações de estresse. A enfermeira, cujo nome era Simone, imediatamente discou para o número de emergência, fornecendo todos os detalhes que conseguia captar da transmissão. Em um bairro da periferia de Guarulhos, um jovem de 22 anos chamado Lucas assistia à transmissão com um nó crescente no estômago. Ele reconhecia Camila. 3 anos antes, quando Lucas era um adolescente problemático envolvido com o grupo errado, Camila, que na época trabalhava como voluntária em um projeto social, havia literalmente salvo sua vida. Ela o convenceu a sair das ruas, o ajudou a conseguir seu primeiro emprego. Foi a única pessoa que acreditou nele quando todos já o haviam descartado como um caso perdido. Lucas reconheceu também o local da transmissão. Era perto de onde ele morava. Ele pegou sua bicicleta e começou a pedalar como nunca havia pedalado antes, o coração martelando no peito, as pernas queimando com o esforço. Um trabalhador noturno que fazia a ronda de segurança em um dos poucos galpões ainda ativos na região, escutou gritos abafados vindos da direção dos trilhos abandonados. No início, pensou que fossem gatos brigando ou algum morador de rua, mas algo no tom daqueles gritos o fez desconfiar. Ele ligou sua lanterna potente e começou a caminhar na direção do som. O cerco, sem que Júlia e Rodrigo percebessem, estava começando a se fechar lentamente. Cada pessoa que reconhecia o local, cada espectador que decidia agir, em vez de apenas assistir passivamente, cada alma que escolhia fazer a coisa certa, mesmo sendo mais fácil virar a cara, todos eles estavam convergindo para aquele ponto específico nos arredores de Guarulhos. Dona Lourdes dirigia como uma possessa pelas ruas escuras, passando sinais amarelos que viravam vermelhos, acelerando muito acima do limite de velocidade, rezando em voz alta todas as orações que conhecia. Seu celular no suporte do painel continuava mostrando a transmissão ao vivo, e cada segundo que passava era uma tortura assistir sua filha, naquele estado de desespero, sem poder fazer nada imediatamente. Na cena dos trilhos, Camila havia entrado em um estado quase catatônico. Seu cérebro, sobrecarregado pelo trauma, pelo medo, pela humilhação, começava a se desligar como um mecanismo de defesa. Ela olhava para o céu noturno, sem realmente ver as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens, que se dispersavam. Sua mente vagava para memórias distantes. Ela se lembrava de quando era criança e sua mãe a embalava para dormir cantando cantigas antigas. Lembrava-se do primeiro dia de aula na faculdade, quando conheceu Júlia e pensou ter encontrado uma amiga para a vida toda. Lembrava-se do dia em que Rodrigo a pediu em casamento, de como seu coração havia explodido de felicidade, de como ela havia acreditado que finalmente tinha a família que sempre sonhou. Mas então o bebê chutou forte, um chute doloroso nas costelas que a trouxe de volta à realidade brutal. Camila olhou para sua barriga, para aquela vida que dependia dela, e algo mudou dentro dela. Pela primeira vez naquela noite terrível, algo além do medo tomou conta de seu coração. Era raiva, era determinação, era o instinto maternal mais feroz que existe, aquele que faz uma mãe ser capaz de qualquer coisa para proteger seu filho.
Eu não vou deixar vocês vencerem, Camila disse, sua voz saindo rouca, mas firme. Vocês podem me amarrar, podem me humilhar, podem tentar me destruir, mas eu sou mãe agora. E uma mãe não desiste. Uma mãe não se rende. Meu filho vai nascer e ele vai crescer, sabendo que sua mãe lutou por ele até o último segundo. Júlia revirou os olhos dramaticamente para a câmera. Olhem só, o grande discurso da vítima. Que tocante. Pena que ninguém aqui está comprando essa sua encenação, Camila. Mas algo na expressão de Rodrigo mudou. Por uma fração de segundo, Camila viu algo parecido com dúvida cruzar o rosto dele. Algo parecido com remorso. Mas foi apenas um lampejo que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Foi então que as primeiras luzes surgiram no horizonte. Lanternas, faróis de carro e sirenes. O som distante, mas inconfundível de sirenes de polícia aproximando-se rapidamente. O desespero mudou de lado instantaneamente. Júlia, o que foi aquilo? Rodrigo perguntou, virando-se bruscamente na direção dos sons que se aproximavam. Não sei, responda Júlia, mas sua voz não soava mais tão confiante. Seu rosto empalideceu quando percebeu que as luzes estavam ficando mais próximas, mais numerosas. Rodrigo, acho que alguém chamou a polícia. Precisamos ir embora. Agora. E Camila? Rodrigo perguntou, olhando para a mulher amarrada aos trilhos. Deixa ela aí, ela que se vire. Júlia já estava desmontando o tripé com movimentos apressados e descoordenados. Mas pela primeira vez naquela noite, Rodrigo hesitou. Júlia, ela está grávida. A gente não pode simplesmente deixar ela amarrada aqui. Claro que podemos. Você quer ir preso? Porque é isso que vai acontecer se a gente ainda estiver aqui quando a polícia chegar. Júlia agarrou o braço de Rodrigo e o puxou na direção do carro. Eles entraram no veículo às pressas e saíram em disparada, os pneus cantando no asfalto rachado. A transmissão continuava ativa, mas agora a câmera estava caída no chão, mostrando apenas um ângulo estranho do céu noturno. Milhares de espectadores continuavam assistindo, muitos gritando virtualmente para que alguém soltasse Camila. E então, a primeira figura humana surgiu correndo na direção dos trilhos. Era Lucas, o jovem que Camila havia ajudado anos antes. Ele pulou da bicicleta ainda em movimento e correu até ela, tirando do bolso um canivete que sempre carregava. Tia Camila, eu vou te soltar. Fica calma, você vai ficar bem. Lucas começou a cortar as cordas com mãos trêmulas, mas determinadas. Momentos depois, Dona Lourdes chegou. Ela saltou do carro antes mesmo de estacioná-lo completamente e correu até sua filha com uma agilidade que parecia impossível para uma mulher de 60 anos. Minha filha, meu Deus, minha filha. Ela caiu de joelhos ao lado de Camila, suas lágrimas caindo no rosto da filha, enquanto Lucas terminava de cortar as últimas cordas. Viaturas da polícia e uma ambulância chegaram quase simultaneamente, suas luzes vermelhas e azuis pintando toda a cena com cores de urgência e salvação. Paramédicos correram com uma maca, avaliando rapidamente o estado de Camila. Sua pressão arterial estava perigosamente alta. Os batimentos cardíacos do bebê precisavam ser monitorados imediatamente. Camila foi finalmente libertada dos trilhos, envolta em cobertores térmicos, protegida por braços que não a traíram. O resgate não era apenas físico, era emocional, moral e simbólico. Diante de todos, a verdade começava a emergir. Os policiais confiscaram o celular de Júlia, que havia sido deixado para trás na pressa da fuga, garantindo que toda a transmissão ficasse registrada como evidência. A transmissão finalmente foi encerrada, mas não antes que mais de 50.000 pessoas a tivessem assistido. A história já estava se espalhando por todos os cantos da internet, sendo discutida, dissecada, analisada. Mas, desta vez, a narrativa que prevalecia não era a que Júlia e Rodrigo tentaram criar. Era a verdade. A verdade de uma mulher grávida brutalmente traída e humilhada pelas duas pessoas em quem mais confiava. Dentro da ambulância, enquanto os paramédicos monitoravam seus sinais vitais e os batimentos do bebê, Camila segurou a mão de sua mãe com força. Ela ainda tremia, ainda chorava,
mas havia algo diferente em seus olhos agora. Não era apenas alívio por ter sido salva, era determinação. Era a certeza de que havia sobrevivido ao pior e que dali em diante só podia melhorar. Mãe, ela sussurrou, eu vou superar isso, por mim e pelo meu filho. Eu prometo. Dona Lourdes beijou a testa suada da filha. Eu sei que vai, minha menina, e eu vou estar ao seu lado em cada passo do caminho. A ambulância partiu com sirenes ligadas, levando Camila para o hospital onde seria cuidadosamente examinada, onde o bebê seria monitorado, onde ela começaria o longo processo de cura física e emocional. Enquanto isso, a polícia iniciava uma busca intensiva por Júlia e Rodrigo, cujos rostos agora eram conhecidos por milhares de pessoas, graças à transmissão ao vivo. Eles não conseguiriam se esconder por muito tempo. A internet nunca esquece. E a justiça, ainda que lenta, estava apenas começando a se mover. Naquela noite, Camila havia tocado o fundo do poço da traição e da humilhação humana. Mas ela também havia descoberto algo precioso. Havia descoberto que não estava sozinha. Que havia pessoas dispostas a lutar por ela, a salvá-la, a protegê-la. E mais importante, havia descoberto uma força dentro de si mesma que não sabia que existia. A força de uma mãe disposta a sobreviver ao impossível pelo bem do filho que carregava. Esta era apenas a primeira noite de uma longa jornada. O caminho à frente seria difícil, doloroso, cheio de obstáculos. Mas pela primeira vez em meses, Camila tinha esperança de que conseguiria percorrê-lo até o fim. Os dias seguintes se tornaram uma névoa de exames médicos, depoimentos à polícia e tentativas desesperadas de processar o trauma. Camila passou a primeira noite no Hospital Municipal de Guarulhos, em observação constante. Os médicos estavam preocupados com o impacto do estresse extremo sobre a gravidez. Sua pressão arterial levou dias para normalizar, e o bebê, embora saudável, mostrava sinais de agitação nos monitores fetais. Dona Lourdes não saiu do lado da filha nem por um minuto. Ela dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama hospitalar, acordando a cada movimento de Camila, a cada suspiro, a cada pesadelo que fazia a filha gritar durante o sono. Beatriz, a sobrinha adolescente, vinha visitar todos os dias depois da escola, trazendo palavras de apoio e as únicas flores que podiam comprar com o dinheiro apertado que tinham. A história havia explodido nas redes sociais de uma forma que ninguém poderia prever. O vídeo da transmissão ao vivo, embora tenha sido removido da plataforma original por violar termos de uso, já havia sido baixado e repostado milhares de vezes em sites e fóruns. A hashtag que surgia espontaneamente nos Trending Topics trazia tanto mensagens de apoio quanto comentários cruéis. O Brasil inteiro parecia dividido entre os que viam Camila como vítima de uma crueldade inimaginável e aqueles que acreditavam na narrativa distorcida que Júlia e Rodrigo haviam tentado criar. Programas de televisão convidavam Camila para entrevistas. Advogados se ofereciam para representá-la gratuitamente. Jornalistas acampavam na porta do hospital, tentando conseguir uma declaração. O caso virou notícia nacional, debatido em mesas redondas, analisado por psicólogos e especialistas em relacionamentos abusivos. Camila se tornou, contra sua vontade, um símbolo. Para alguns, de uma sociedade que transformava tragédias em entretenimento. Para outros, de coragem e sobrevivência maternal. Mas longe dos holofotes e das discussões nas redes sociais, Camila enfrentava uma batalha muito mais íntima e dolorosa. Ela não conseguia dormir sem ter pesadelos. Acordava aos gritos, suando frio, sentindo novamente o metal gelado dos trilhos contra suas costas. Tinha ataques de pânico quando via cordas, ou mesmo quando ouvia o som de um trem ao longe. A traição de Júlia e Rodrigo havia deixado feridas que nenhum remédio ou tempo pareciam capazes de curar. A psicóloga do hospital, doutora Mariana, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e voz calma, visitava Camila diariamente. Ela explicou que o trauma que Camila havia sofrido não era apenas emocional, era também físico, gravado nas memórias do corpo. Seria um processo longo de cura,
especialmente considerando que ela teria que lidar com tudo isso enquanto se preparava para dar à luz. Você precisa entender uma coisa, Camila, a psicóloga disse em uma das sessões. O que aconteceu com você não define quem você é. Você foi vítima de duas pessoas profundamente perturbadas que escolheram machucá-la da forma mais cruel possível. Mas você sobreviveu. Você lutou. E isso diz muito mais sobre sua força do que qualquer coisa que eles tentaram fazer com você. Mas eu me sinto tão quebrada, Camila confessou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como eu vou conseguir ser mãe estando assim? Como vou cuidar de um bebê quando mal consigo cuidar de mim mesma? Você não está sozinha, Mariana respondeu com firmeza. Você tem sua mãe, tem sua sobrinha, tem uma rede de apoio se formando ao seu redor. E mais importante, você tem dentro de si uma força que nem imagina ainda. O instinto maternal é uma das forças mais poderosas da natureza. Quando seu filho nascer, você vai encontrar recursos dentro de si que nem sabia que existiam. Enquanto isso, a investigação policial avançava rapidamente. Júlia e Rodrigo haviam desaparecido logo após a fuga daquela noite, mas suas fotos estavam em todos os jornais, todas as redes sociais, todos os programas de televisão. Era impossível se esconder quando milhões de pessoas conheciam seus rostos. A pressão pública era imensa. O caso havia tocado um nervo exposto na sociedade brasileira sobre violência psicológica, traição, humilhação pública e os limites éticos das redes sociais. O delegado responsável pelo caso, delegado Fonseca, um homem experiente de uns 50 anos com décadas de carreira na Polícia Civil, estava determinado a encontrá-los. Ele montou uma força-tarefa específica, rastreando movimentações bancárias, conversas em redes sociais, qualquer pista que pudesse levar até os fugitivos. A transmissão ao vivo, ironicamente, havia fornecido evidências irrefutáveis do crime. Cada segundo daquela transmissão era uma prova adicional de sequestro, cárcere privado, ameaça, humilhação e tentativa de causar dano psicológico. Levou apenas 5 dias para localizá-los. Júlia e Rodrigo estavam escondidos em um motel barato na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, usando nomes falsos e pagando em dinheiro. Mas uma camareira que limpava o quarto reconheceu Júlia pelo noticiário e avisou o gerente, que imediatamente contactou a polícia. A prisão foi rápida e sem drama. Rodrigo tentou negar tudo no início, alegando que havia sido apenas uma brincadeira que saiu do controle. Júlia permaneceu em silêncio absoluto, se recusando a falar sem advogado. Quando Camila soube da prisão, sentiu uma mistura confusa de alívio e vazio. Parte dela havia esperado sentir satisfação, talvez até alegria com a captura deles. Mas o que sentiu foi apenas um cansaço profundo. A prisão deles não apagava o trauma, não desfazia a traição, não curava as feridas. Era apenas o começo de um longo processo legal que se estenderia por meses, talvez anos. Camila recebeu alta hospitalar depois de uma semana. Os médicos a liberaram com instruções estritas de repouso e acompanhamento psicológico regular. Dona Lourdes insistiu que a filha fosse morar com ela em Santo André, pelo menos até o bebê nascer. O apartamento da Zona Leste, onde Camila havia morado com Rodrigo, estava cheio de memórias dolorosas. Ela precisava de um recomeço. A casa de Dona Lourdes era pequena, mas acolhedora. 2 quartos modestos, uma sala simples, uma cozinha onde sempre havia alguma panela no fogo. Dona Lourdes havia transformado o quarto de costura em um pequeno quarto de bebê, pintando as paredes de um amarelo suave e enchendo o espaço com móveis doados por vizinhos e colegas do hospital onde trabalhava. Um berço de madeira restaurado, uma cômoda antiga, mas funcional, cortininhas feitas à mão por uma senhora da igreja. Não era luxuoso, mas era feito com amor. Nos primeiros dias, Camila mal saía do quarto. Passava horas deitada, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Recusava visitas, exceto da família imediata. Não queria falar sobre o caso, não queria assistir noticiários, não queria ver seu rosto estampado em jornais e sites de notícias. Queria apenas desaparecer,
se tornar invisível novamente. Mas o bebê não deixava. A cada movimento, a cada chute, ele lembrava Camila de que a vida continuava crescendo dentro dela, independente de sua vontade de desistir. Havia um ser humano inocente dependendo dela para sobreviver. E lentamente, dolorosamente, essa consciência começou a puxá-la de volta à superfície. Beatriz foi quem conseguiu finalmente fazer Camila sair do quarto. A adolescente de 16 anos, com sua energia jovem e sua determinação inabalável, simplesmente não aceitava que a tia se rendesse. Ela invadia o quarto todos os dias, abria as cortinas mesmo com Camila reclamando, falava sobre a escola, sobre os amigos, sobre qualquer coisa que pudesse distrair a tia da espiral de pensamentos negativos. "Tia Cá, você precisa se levantar", Beatriz disse um dia, usando o apelido carinhoso que tinha para ela desde criança. "Sei que está difícil, sei que dói demais, mas você não pode deixar aqueles dois vencerem. Sabe o que seria vitória para eles? Você desistir. Você deixar que o que fizeram te destrua completamente. Não dá esse gostinho para eles." As palavras da sobrinha, ditas com uma sinceridade brutal, que só os adolescentes conseguem ter, tocaram algo em Camila. Ela estava certa. Cada dia que Camila passava escondida no quarto, se recusando a viver, era uma vitória para Júlia e Rodrigo. Eles queriam destruí-la e ela estava deixando que conseguissem mesmo de dentro de uma cela. Foi naquele momento que algo mudou. Não foi uma transformação dramática e instantânea como nos filmes. Foi sutil, quase imperceptível. Mas Camila tomou uma decisão. Ela ia sobreviver, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ia reconstruir sua vida, não porque era fácil ou porque o trauma havia desaparecido, mas porque se recusava a dar aos seus algozes a satisfação de vê-la completamente destruída. Camila começou a participar das sessões de terapia com mais seriedade. Aceitou fazer parte de um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência psicológica, onde encontrou outras histórias de traição, manipulação e sobrevivência. Ali, rodeada por mulheres que entendiam sua dor porque haviam vivido versões diferentes da mesma história, Camila começou a falar. Começou a processar. Começou lentamente a curar. Uma das mulheres do grupo, Helena, uma senhora de 40 e poucos anos que havia reconstruído sua vida após um casamento abusivo de 15 anos, tornou-se uma espécie de mentora para Camila. Helena trabalhava com artesanato, fazendo bolsas e acessórios que vendia em feiras e pela internet. Ela tinha uma história inspiradora, de superação. Depois de anos vivendo sob o controle de um marido manipulador que a fazia acreditar que era incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, Helena havia encontrado forças para sair com seus 2 filhos e recomeçar do zero. Ela morava em uma kitnet simples, trabalhava dia e noite costurando suas peças, mas era livre. E essa liberdade valia mais que qualquer conforto material que havia deixado para trás. Helena sugeriu que Camila tentasse usar suas habilidades de design gráfico para ajudá-la a criar uma identidade visual para o pequeno negócio. No início, Camila hesitou. Não se sentia criativa, não. Se sentia capaz de produzir nada de valor. Suas mãos tremiam quando tentava segurar o mouse. Sua mente ficava em branco diante da tela do computador. Mas Helena insistiu com paciência e gentileza, dizendo que não havia pressa, que Camila podia ir no seu próprio ritmo, experimentar, errar, tentar de novo. Eventualmente, Camila aceitou. Começou como uma distração simples, algo para ocupar a mente nas longas tardes em casa, quando o silêncio da casa vazia começava a pesar demais. No primeiro dia, ela passou 3 horas apenas olhando para a tela em branco do programa de design. No segundo dia, conseguiu fazer alguns rabiscos, nada que prestasse. No terceiro dia, finalmente algo começou a tomar forma. Um logo simples, delicado, que capturava a essência do trabalho artesanal de Helena. Quando mostrou o resultado para a mentora, Helena abraçou Camila com lágrimas nos olhos e disse que estava perfeito, que era exatamente o que ela havia sonhado, mas nunca soube como expressar. Aquele abraço, aquela validação, aquela sensação de ter criado algo bom e útil, foi como um bálsamo na alma ferida de Camila. Pela primeira vez em semanas,
Ela sentiu um lampejo de orgulho próprio. Sentiu que talvez não estivesse completamente destruída. Que talvez ainda houvesse algo de valor dentro dela, algo que a traição e a humilhação não haviam conseguido apagar completamente. Mas aos poucos, enquanto criava logotipos, escolhia paletas de cores, desenhava embalagens, Camila percebeu que estava redescobrindo uma parte de si mesma que achava ter perdido. A parte criativa, a parte que encontrava beleza e significado nas coisas pequenas. Cada projeto era como uma terapia, um exercício de foco e concentração que a tirava, nem que fosse por algumas horas, da ruminação constante sobre o trauma. O trabalho levou a outros trabalhos. Outras mulheres do grupo pediram ajuda com seus pequenos negócios. Uma padeira que precisava de rótulos para seus bolos. Uma costureira que queria um cartão de visitas. Uma manicure que sonhava com um logotipo profissional. Camila aceitou todos os trabalhos, cobrando preços simbólicos ou às vezes nem cobrando, apenas feliz por estar criando novamente, por estar contribuindo, por estar se sentindo útil. Aos poucos, sua reputação cresceu. Pessoas fora do grupo começaram a procurá-la. Pequenos comerciantes do bairro, amigos de amigos conhecidos da igreja que Dona Lourdes frequentava. O trabalho não pagava muito, mas era suficiente para Camila começar a juntar um pouco de dinheiro próprio, para não se sentir completamente dependente da mãe. Mais importante que o dinheiro era o senso de propósito que o trabalho lhe dava. Cada projeto completado era uma pequena vitória contra a voz na sua cabeça que insistia que ela estava quebrada demais para funcionar, que nunca mais seria a mesma, que deveria desistir. A voz ainda estava lá, ainda sussurrava nos momentos de fraqueza, mas estava ficando mais fraca, mais fácil de ignorar. A gravidez avançava, e com ela vinham novos desafios e novas alegrias. As consultas pré-natais se tornaram uma rotina reconfortante. O Dr. Mendes, o obstetra, que acompanhava Camila desde o início da gestação, era um homem gentil que nunca fez perguntas invasivas sobre o caso que havia virado notícia nacional. Para ele, Camila era apenas mais uma paciente, uma futura mãe que precisava de cuidados médicos e apoio emocional. Ele ajustou o tratamento para considerar o trauma psicológico, prescrevendo exercícios de respiração e relaxamento para ajudar com a ansiedade. Cada ultrassom era um momento de conexão com o bebê. Ver aquela criaturinha se mexendo na tela, com seus dedinhos minúsculos e seu coração batendo forte, lembrava Camila por que estava lutando. Não era só por ela, era por ele. Por aquele ser inocente que não pediu para nascer no meio de todo aquele caos, mas que merecia uma chance de ter uma vida feliz e saudável. Camila decidiu não descobrir o sexo do bebê. Queria que fosse uma surpresa, mas no fundo sentia que era um menino. Não tinha explicação lógica, era apenas uma intuição maternal. Ela começou a chamá-lo de Pedrinho nos pensamentos, embora ainda não tivesse decidido oficialmente o nome. Um dia, cerca de um mês após os acontecimentos daquela noite terrível, Camila recebeu uma visita inesperada. Era Lucas, o jovem que a havia ajudado a cortar as cordas naquela noite. Ele apareceu na casa de Dona Lourdes tímido e hesitante, segurando um pequeno presente embrulhado em papel colorido. Oi, tia Camila. Espero que não se importe que eu tenha vindo. Só queria saber como você está. E bem, trouxe uma coisinha para o bebê. Camila ficou surpresa e emocionada. Convidou Lucas para entrar, e eles conversaram por horas. Lucas contou como sua vida havia mudado desde aquele dia em que Camila o ajudou anos atrás. Ele havia terminado o ensino médio, conseguido um emprego fixo em uma oficina mecânica, estava economizando para fazer um curso técnico. Ele disse que o que fez naquela noite, salvando Camila, foi apenas uma pequena forma de retribuir tudo o que ela havia feito por ele quando era apenas um adolescente perdido. Você me salvou quando ninguém mais acreditava em mim, Lucas disse. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria, mas queria que você soubesse que não está sozinha. Tem gente que se importa com você, que quer ver você bem. A conversa com Lucas foi um ponto de virada importante para Camila. Fez ela perceber que havia semeado coisas boas em sua vida, havia feito diferença,
na vida de pessoas, e essas sementes estavam voltando para ela agora na forma de apoio e amor. Não eram apenas Júlia e Rodrigo que definiam sua história. Havia Lucas, havia Dona Lourdes, havia Beatriz, havia as mulheres do grupo de apoio, havia Helena, havia todos aqueles pequenos atos de bondade de estranhos que haviam se mobilizado naquela noite para salvá-la. Camila começou a sair mais de casa, ia às feiras de artesanato com Helena, ajudando a vender os produtos e fazendo contatos para futuros trabalhos de design. Ia à praça com Beatriz sentando em um banco e observando as crianças brincarem, imaginando como seria quando seu próprio filho tivesse idade para correr e brincar. Ia à igreja com Dona Lourdes de vez em quando, não porque havia encontrado fé religiosa de repente, mas porque o senso de comunidade daquele lugar era reconfortante. As pessoas a reconheciam na rua às vezes. Alguns desviavam o olhar sem saber como reagir. Outros vinham falar com ela, oferecendo palavras de apoio, dizendo que estavam torcendo por ela. Alguns poucos faziam comentários cruéis ou invasivos, repetindo as mentiras que Júlia e Rodrigo haviam espalhado. Camila aprendeu a ignorar esses últimos. Aprendeu que não podia controlar o que as pessoas pensavam dela, só podia controlar como reagia. O processo judicial contra Júlia e Rodrigo estava avançando. Eles haviam sido indiciados por múltiplos crimes, incluindo sequestro, cárcere privado, ameaça, dano psicológico e violação de privacidade. A promotoria estava buscando penas severas e o caso havia se tornado exemplar, um precedente legal sobre os limites das redes sociais e a criminalização da humilhação pública. Os advogados de defesa tentavam alegar que havia sido apenas uma brincadeira que fugiu do controle, mas as evidências eram esmagadoras demais. Camila teria que testemunhar eventualmente, enfrentar Júlia e Rodrigo cara a cara em um tribunal. A ideia a apavorava, mas seu advogado, um homem dedicado chamado Dr. Henrique, que havia aceitado o caso pro bono, a assegurou que ela teria todo o suporte necessário. Ele a prepararia para o interrogatório, a ajudaria a se manter forte diante dos questionamentos da defesa. Mas tudo isso parecia distante comparado à realidade imediata da gravidez que se aproximava do fim. Camila estava agora com 38 semanas, podendo entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Sua barriga era enorme, seus pés não cabiam em sapato nenhum, suas costas doíam constantemente. Mas ela nunca se sentiu mais viva. Cada desconforto físico era uma lembrança de que estava criando vida, de que em breve seguraria seu filho nos braços. Dona Lourdes havia preparado tudo para a chegada do bebê. A mala da maternidade estava pronta havia semanas, sempre ao lado da porta. O quarto de bebê estava impecável, com cada peça de roupa lavada e dobrada com cuidado. Beatriz havia feito um mobile artesanal para pendurar sobre o berço, cheio de estrelinhas coloridas de feltro que dançavam com a brisa. Uma noite Camila estava sentada na sala, assistindo a um filme antigo com sua mãe quando sentiu a primeira contração. Não era forte, apenas um aperto no baixo ventre que durou alguns segundos e passou. Ela não disse nada, pensando que podia ser apenas mais um daqueles falsos alarmes que havia experimentado nas últimas semanas. Mas 20 minutos depois veio outra, e depois outra, e Camila soube. Era hora. Seu filho estava pronto para nascer, e ela, apesar de todo o medo e toda a incerteza, estava pronta para conhecê-lo. O pior já havia passado. Agora vinha a parte mais linda, o começo de uma nova vida, literalmente. Mãe, acho que está na hora, Camila, disse, tentando manter a voz calma, embora seu coração estivesse acelerado. As contrações estão vindo regularmente. Dona Lourdes saltou do sofá com uma agilidade impressionante para alguém de sua idade. Beatriz, pega a mala da maternidade, ela gritou, já calçando os sapatos e procurando as chaves do carro. Camila, respira fundo, minha filha. Vamos chegar a tempo, fica tranquila. O trajeto até o hospital municipal pareceu ao mesmo tempo interminável e rápido demais. Camila respirava profundamente a cada contração, contando os segundos como a enfermeira havia ensinado nas aulas de pré-parto.
Dona Lourdes dirigia com as mãos firmes no volante, mas Camila podia ver o nervosismo nos olhos da mãe pelo retrovisor. Beatriz, no banco de trás ao lado de Camila, segurava sua mão e sussurrava palavras de encorajamento. Ao chegarem à maternidade, Camila foi imediatamente levada para a sala de pré-parto. A equipe médica a examinou e confirmou que estava com 5 centímetros de dilatação. O trabalho de parto havia começado de verdade. Não havia volta agora. Nas próximas horas, ela conheceria seu filho. O parto foi longo e exaustivo. Camila passou por momentos de dor intensa, onde achou que não conseguiria continuar, onde quis desistir, onde gritou que não aguentava mais. Mas Dona Lourdes estava ali, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando que ela era forte, que conseguiria, que logo tudo valeria a pena. A doutora Fernanda, a obstetra de plantão que assumiu o caso junto com o doutor Mendes, era uma mulher experiente e compassiva, que guiava Camila através de cada fase do trabalho de parto com paciência e firmeza. Durante as horas daquela madrugada, enquanto lutava para trazer seu filho ao mundo, Camila pensou em tudo o que havia passado para chegar até ali. Pensou na traição, na humilhação, no medo que sentiu amarrada naqueles trilhos frios. Pensou em como havia tocado o fundo do poço emocional, em como havia se sentido quebrada e sem valor. Mas pensou também em como havia sobrevivido, em como havia encontrado forças onde achava que não existiam mais, em como havia reconstruído, pedaço por pedaço, uma versão nova de si mesma. E agora, enquanto seu corpo se esforçava no trabalho mais primitivo e fundamental da humanidade, Camila percebeu que aquela era a prova final de sua sobrevivência. Ela não apenas havia sobrevivido ao trauma, ela havia prosperado apesar dele. Estava ali, prestes a dar à luz, prestes a se tornar mãe, prestes a começar um novo capítulo de sua vida, onde o passado, por mais doloroso que fosse, seria apenas isso. Passado. Depois de 11 horas de trabalho de parto, às 7h43 da manhã de uma quinta-feira ensolarada de abril, o bebê finalmente nasceu. Um menino saudável de 3,2 kg, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso. A doutora Fernanda colocou o bebê no peito de Camila, e naquele momento, enquanto olhava para o rostinho vermelho e amassado de seu filho, Camila sentiu uma explosão de amor, tão intensa, que achou que seu coração fosse estourar. "Olá, meu amor", ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Eu sou sua mãe, e vou te amar para sempre." O bebê parou de chorar ao ouvir sua voz, aquela voz que havia sido sua companhia constante durante 9 meses no ventre. Seus olhinhos minúsculos tentaram se abrir, procurando o rosto da mãe. E naquele instante, Camila soube que tudo havia valido a pena. Cada dor, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero. Tudo tinha levado a este momento, a este ser perfeito e inocente que agora segurava nos braços. Dona Lourdes chorava copiosamente, beijando a testa de Camila repetidamente. "Minha filha, meu neto, vocês estão bem. Graças a Deus, vocês estão bem." Beatriz tirava fotos com o celular, capturando cada momento daquela manhã mágica. Camila decidiu nomear o bebê de Pedro Lucas, em homenagem ao jovem que havia ajudado a salvá-la naquela noite terrível. O nome significava rocha, pedra, fundação. E era exatamente isso que aquele bebê representava para Camila. A rocha sobre a qual ela reconstruiria sua vida, a fundação de um futuro novo e melhor. Os dias que se seguiram foram uma mistura caótica, de fraldas sujas, mamadas a cada 3 horas, noites sem dormir e uma felicidade profunda que Camila nunca havia experimentado antes. Ser mãe era mais difícil do que ela havia imaginado. Era exaustivo física e emocionalmente, mas também era a coisa mais gratificante que já havia feito. Cada sorriso de Pedro, ainda que fosse apenas reflexo nos primeiros dias, cada vez que ele agarrava seu dedo com a mãozinha minúscula, cada vez que ele se acalmava ao ouvir sua voz, tudo isso enchia o coração de Camila de um propósito
que ela nunca soube que procurava. Dona Lourdes foi uma avó presente e dedicada. Ela tirou 2 semanas de folga do trabalho no hospital para ajudar Camila nos primeiros dias com o bebê. Ensinou a filha como dar banho, como trocar fraldas, como identificar os diferentes tipos de choro. Acordava de madrugada quando Pedro chorava, preparava mamadeiras de leite materno que Camila havia tirado, permitindo que a filha tivesse algumas horas preciosas de sono. Beatriz, por sua vez, tornou-se a tia mais apaixonada que um bebê poderia ter. Ela corria da escola todos os dias, apenas para pegar Pedro no colo, fazer caretas para ele, tirar milhões de fotos para postar nas redes sociais. A história de Camila continuava sendo acompanhada pela mídia e pelas redes sociais. O nascimento de Pedro foi noticiado como um final feliz para uma história que havia chocado o país. As manchetes falavam de superação, de força maternal, de justiça sendo feita. Camila recebeu centenas de mensagens de apoio de pessoas que ela nunca havia conhecido, mulheres que haviam passado por traumas similares e que viam nela uma inspiração. Mas Camila não queria ser inspiração para ninguém. Não queria ser um símbolo ou um exemplo. Queria apenas ser mãe. Queria focar em criar seu filho da melhor forma possível, em construir uma vida tranquila e feliz longe dos holofotes. Ela parou de dar entrevistas, parou de responder mensagens de jornalistas, fechou as redes sociais por um tempo. Precisava de paz. Precisava de normalidade. O processo judicial contra Júlia e Rodrigo culminou 3 meses depois do nascimento de Pedro. O julgamento foi rápido pelos padrões brasileiros, graças à pressão pública e às evidências irrefutáveis. Camila teve que comparecer ao tribunal para testemunhar. E aquele foi um dos dias mais difíceis de sua vida. Ver Júlia e Rodrigo novamente, mesmo que separados por uma sala de tribunal, mesmo que algemados e escoltados por seguranças, ainda fazia seu coração acelerar e suas mãos suarem. Júlia a olhou com ódio durante todo o depoimento. Não demonstrou nenhum arrependimento, nenhuma vergonha pelo que havia feito. Em seu depoimento, ela insistiu que havia sido apenas uma brincadeira, que Camila era dramática demais, que estava exagerando tudo para ganhar simpatia pública. Suas palavras eram tão distorcidas, tão desconectadas da realidade, que até mesmo seu próprio advogado parecia constrangido. Rodrigo, por outro lado, parecia menor de alguma forma, mais fraco. Ele evitava olhar para Camila durante seu depoimento. Quando foi sua vez de falar, ele pediu desculpas de forma genérica. Disse que se arrependia, que havia sido influenciado por Júlia. Era uma defesa patética, uma tentativa desesperada de reduzir sua sentença, jogando toda a culpa na ex-amante. O juiz não comprou, nem o júri. A sentença foi severa. Júlia foi condenada a 8 anos de prisão por sequestro, cárcere privado, ameaça e violação de privacidade. Rodrigo recebeu 6 anos pelos mesmos crimes, com a sentença um pouco reduzida por ter demonstrado algum arrependimento, ainda que duvidoso. Ambos teriam que pagar indenização substancial a Camila por danos morais. A decisão foi recebida com aplausos no tribunal. Camila não aplaudiu, apenas respirou fundo e deixou as lágrimas escorrerem. Quando saiu do tribunal, rodeada por sua mãe, sua sobrinha e doutor Henrique, Camila deu uma breve declaração para a imprensa que esperava na porta. Foi a última vez que falaria publicamente sobre o caso. Hoje se fez justiça, ela disse, a voz tremendo ligeiramente, mas firme. Não pela sentença, embora ela seja importante, mas porque sobrevivi. Porque estou aqui, em pé, com meu filho esperando por mim em casa. Júlia e Rodrigo tentaram me destruir, tentaram fazer de mim um exemplo de humilhação pública, mas falharam. Hoje eu sou mais forte do que eles jamais poderão imaginar. E espero que minha história possa ajudar outras mulheres que estão passando por situações de abuso, traição ou manipulação. Vocês não estão sozinhas. Vocês podem sobreviver. Vocês vão sobreviver. As palavras de Camila se espalharam rapidamente, compartilhadas milhões de vezes em redes sociais, citadas em artigos, usadas em campanhas de conscientização sobre violência psicológica.
Mas Camila não estava mais prestando atenção em nada disso. Ela havia dito o que precisava dizer. Agora era hora de seguir em frente de verdade. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Camila decidiu se mudar de São Paulo. A cidade grande, com todas as suas memórias dolorosas, não era mais o lugar onde queria criar Pedro. Com o dinheiro da indenização e suas economias do trabalho de design, ela conseguiu alugar uma casa pequena, mas charmosa, em Campos do Jordão, uma cidade serrana a cerca de 2 horas de São Paulo. Dona Lourdes, que estava próxima da aposentadoria, decidiu se mudar com eles. Beatriz ficaria em Santo André para terminar o ensino médio, mas os visitaria todos os fins de semana. A casa em Campos do Jordão era perfeita. Tinha 2 quartos, uma sala, ampla com lareira, uma cozinha aconchegante e um pequeno jardim onde Pedro poderia brincar quando crescesse. A cidade era calma, com ar puro e uma comunidade acolhedora. Era exatamente o recomeço que Camila precisava. Ela abriu oficialmente seu pequeno negócio de design gráfico, trabalhando remotamente para clientes de todo o Brasil. Não ganhava fortunas, mas ganhava o suficiente para viver confortavelmente e ainda ter tempo para cuidar de Pedro. Helena, sua mentora do grupo de apoio, havia se tornado uma amiga querida e parceira de negócios. Elas colaboravam em projetos, com Helena cuidando da parte artesanal e Camila da identidade visual. Camila também começou a dar aulas de design gráfico básico para mulheres em situação de vulnerabilidade através de uma ONG local. Era sua forma de retribuir toda a ajuda que havia recebido. Ensinar aquelas mulheres a terem uma fonte de renda independente, a acreditarem em suas próprias capacidades criativas, era incrivelmente gratificante. Pedro crescia rápido e saudável. Aos 6 meses, já dava risadas contagiantes que enchiam a casa de alegria. Aos 9 meses, começou a engatinhar, explorando cada canto da casa nova com curiosidade insaciável. Camila documentava cada marco de desenvolvimento com fotos e vídeos que enviava para Beatriz e para os amigos próximos. Ver seu filho crescer feliz e seguro era a maior recompensa que poderia ter. Foi em Campos do Jordão que Camila conheceu Daniel. Ele era veterinário na cidade, um homem de 35 anos, com um sorriso gentil e olhos que mostravam uma profundidade de experiência e dor superada. Daniel havia perdido a esposa em um acidente de carro 3 anos antes, e desde então havia focado completamente em seu trabalho e em cuidar de seus 2 cachorros. Eles se conheceram quando Camila levou um gatinho de rua ferido que havia encontrado no jardim. A amizade entre eles cresceu lentamente, naturalmente. Daniel frequentemente passava pela casa de Camila para verificar o gatinho, que Pedro havia insistido em adotar e nomear de Bola. As visitas se tornaram mais longas, conversas sobre café se transformaram em jantares ocasionais. Daniel era paciente, respeitoso, nunca pressionava por nada além de amizade. Ele sabia da história de Camila. Todo mundo na cidade sabia, mas ele nunca a tratou como vítima ou curiosidade. Para ele, ela era apenas Camila, uma mulher interessante com um filho adorável e um sorriso que iluminava qualquer ambiente quando aparecia, mesmo que fosse raro. Levou quase 1 ano para Camila permitir que seus sentimentos por Daniel se desenvolvessem em algo além de amizade. Ela havia construído muros altos ao redor de seu coração, muros que eram necessários para sua própria proteção. Mas Daniel era paciente. Ele não tentou derrubar os muros à força. Ele simplesmente estava ali, constantemente presente, constantemente confiável, provando com ações e não apenas palavras que era digno de confiança. O primeiro beijo aconteceu em uma tarde de inverno, com Pedro dormindo no carrinho enquanto eles caminhavam pelo horto florestal. Foi doce e tímido, cheio de promessas, mas sem pressa. E pela primeira vez desde a traição, Camila permitiu-se acreditar que talvez pudesse amar novamente, que talvez merecesse ser amada novamente. Daniel foi apresentado a Pedro gradualmente, sempre com cuidado e atenção aos sinais do bebê. Mas Pedro, com aquela sabedoria inexplicável que as crianças às vezes têm, pareceu aceitar Daniel imediatamente. Ele sorria quando Daniel chegava,
Estendia os bracinhos para ser pego no colo, dormia tranquilo quando Daniel o embalava. Era como se, de alguma forma, soubesse que aquele homem era seguro, era bom, era alguém em quem podiam confiar. O relacionamento entre Camila e Daniel floresceu lentamente, mas com raízes profundas. Eles não tinham pressa. Nenhum dos dois queria repetir os erros do passado. Nenhum dos dois estava disposto a construir algo sobre bases frágeis. Eles conversavam por horas sobre tudo, desde filosofia até receitas de bolo. Compartilhavam seus medos, suas cicatrizes, suas esperanças para o futuro. Era um relacionamento construído sobre respeito mútuo, admiração genuína e uma compreensão profunda de que ambos haviam sofrido e sobrevivido, e isso os tornava mais fortes juntos. Dona Lourdes aprovava completamente o relacionamento. Ela via como Daniel tratava sua filha com gentileza e respeito, como ele era atencioso com Pedro, como ele tornava Camila feliz de uma forma que ela não via há anos. Beatriz, quando visitava nos fins de semana, brincava que finalmente tinha um tio legal. 2 anos após os acontecimentos daquela noite terrível nos trilhos, Camila estava sentada em sua varanda, observando Pedro brincar no jardim sob o sol da tarde. Ele tinha 2 anos agora, um menino falante e curioso que fazia 1000 perguntas sobre tudo. Daniel estava com ela, sua mão entrelaçada com a dela, ambos em silêncio confortável, enquanto assistiam a criança caçar borboletas. "Você já pensou que estaríamos aqui?" Daniel perguntou suavemente. "Depois de tudo, que passamos depois de toda a dor, você imaginou que poderíamos estar aqui neste momento tão em paz?" Camila pensou na pergunta. Pensou em quem ela era 2 anos atrás. Aquela mulher quebrada, amarrada em trilhos de trem, achando que sua vida havia acabado. Pensou em todo o caminho que havia percorrido desde então, todos os obstáculos que havia superado, todas as noites que havia chorado até dormir, todos os dias que havia acordado e escolhido continuar mesmo quando desistir parecia mais fácil. "Não", ela respondeu honestamente. "Não imaginei. Houve momentos em que achei que nunca mais seria feliz, que aquela noite havia destruído tudo que eu era e tudo que poderia ser. Mas estava errada. Não me destruiu, me transformou, me fez mais forte, me ensinou que posso sobreviver ao impossível e me trouxe até aqui, até este momento, com você e com meu filho. Então não imaginei. Mas estou incrivelmente grata que seja real." Daniel beijou sua mão gentilmente. "Eu também." Pedro correu até eles naquele momento, segurando uma flor que havia arrancado do jardim. "Mãe, para você", ele disse com seu sorrisinho dengoso que sempre derretia o coração de Camila. Ela pegou a flor, abraçou o filho, e naquele momento perfeito sob o sol da tarde de Campos do Jordão, Camila finalmente deixou ir completamente o peso do passado. Júlia e Rodrigo estavam presos, pagando por seus crimes. A história que tentaram criar sobre ela havia sido desmascarada. O mundo sabia a verdade. Mas mais importante que tudo isso, Camila havia construído uma vida nova, uma vida boa, uma vida dela. Os trilhos que quase a aprisionaram naquela noite terrível agora simbolizavam algo diferente. Não mais a armadilha, mas o ponto de virada. O momento em que ela tocou o fundo e decidiu lutar para voltar à superfície. E agora, 2 anos depois, ela não estava apenas de volta à superfície. Ela estava voando. Camila olhou para Pedro, para Daniel, para a casa aconchegante que havia se tornado seu lar, para o futuro cheio de possibilidades que se estendia à frente. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu com alegria genuína e completa. A jornada havia sido dolorosa, mas havia valido cada passo, porque a levou até aqui, até este momento de paz, de amor, de esperança renovada. A vida de Camila estava apenas começando de verdade, e desta vez ela estava no controle. Desta vez ela escolhia o caminho. E o caminho que escolhia era de amor, de cura, de perdão a si mesma e de uma determinação inabalável de ser a melhor mãe possível para o filho que havia salvado sua vida ao lhe dar um propósito quando ela mais precisava. Os trilhos ficavam no passado. O futuro estava em suas próprias mãos. E era um futuro brilhante. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila e Pedro tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de superação, de dor transformada em força, de traição que se tornou libertação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi o momento do resgate? O nascimento de Pedro? O recomeço em Campos do Jordão? Compartilhe suas reflexões conosco. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, narrativas que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como somos capazes de sobreviver ao impossível e florescer mesmo depois das maiores tragédias. Cada história é uma lição sobre resiliência, sobre amor, sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai tocar sua alma. Até lá, lembre-se, não importa quão escura seja a noite, sempre há um amanhecer esperando por você.